A graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês, amados irmãos? Muito bem-vindos em nosso canal, Luciana Belasco. E hoje vamos dar continuidade à nossa quinta aula, a aula da pré-existência. Afinal, o que foi essa árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? E a árvore da vida? Você sabe? Se você perdeu os 4 vídeos anteriores, eu te convido a assistir para que não haja uma confusão, para que você veja na sequência esse aprendizado que é longo e pode ser aparentemente difícil, mas na verdade está ali escancarado na palavra de Deus de forma bem explícita. É que muitas das vezes o sistema fez com que a gente não enxergasse o que estava bem diante dos nossos olhos. Mas eu vou te ajudar, amém? Mas antes veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso não esteja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Já ative o sininho na opção todos, a fim de você receber notificação de novos vídeos que vão ao ar todos os dias, 5 horas da manhã, a série O Pão Nosso de Cada Dia, e às 20 horas, o ensino bíblico. Amém? E também compartilhe, comente, que é muito importante esse engajamento. Bem, vamos dar uma olhada o que diz em Mateus 13, no versículo 24 em diante, que diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Veja uma curiosidade no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 23 em diante, quando pessoas trouxeram um cego e imploraram para o nosso Senhor Jesus Yeshua tocasse nele. E diz o seguinte: tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade, cuspiu em seus olhos, pôs as mãos sobre o homem e lhe perguntou: você vê algo? O homem olhou para cima e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores em movimento. Então Yeshua colocou as mãos sobre os olhos do homem outra vez. Ele fixou os olhos e sua visão foi restaurada. Eu vejo 3 coisas interessantes aqui. Primeiramente, não fala que Jesus cuspiu no chão, como a gente vê em algumas passagens. Aqui fala que ele cuspiu em seus olhos. Imagina uma pessoa, ela cega, e você cospe nos olhos dela. Olha como que deixa clara a fé. Outra coisa, ele vê pessoas como se fossem árvores. Lembra que nós estamos estudando, falando que as pessoas são árvores? Então, não é por acaso que está essa informação aqui. Ele fala: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores em movimento. Olha que interessante. E outra coisa que nós descobrimos lendo esse versículo é que ele não era cego de nascença, porque ele sabia diferenciar o homem com árvores. E aí, então, ele volta a ver depois nitidamente. A Bíblia Sagrada ocorre algo incrível como nenhum outro livro. Além de muita perseguição, muita discussão, muito ódio, muita morte, muita tortura em cima da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita como um manual de sobrevivência. Ela tem uma interpretação espiritual, ela tem uma interpretação literal e tem sempre uma alusão à pré-existência. Quando você olha uma igreja física, vai ter o joio e o trigo. Você vai olhar a sua família, vai ter o joio e o trigo. Mas aqui há uma alusão também ao que ocorreu na pré-existência. Nós sabemos que Satanás, a antiga serpente, Samael, plantou a sua semente de nome Caim em Eva. Por isso ela teve dores de parto e ali não era possível arrancar Caim sem arrancar Abel. Ela teve filhos de pais diferentes. Caim era filho de Samael e Abel, filho
de Adão. Ocorre que eles eram irmãos gêmeos, como nós já vimos, e também se arrancasse Caim, mataria Abel. Entende porque os dois teriam que crescer juntos? Então Caim cresce junto com Abel. Uma das penalidades que Deus dá à serpente Samael era que a sua descendência teria inimizade com a descendência da mulher. Ou seja, Satanás tem seus filhos e a mulher tem seus filhos também, mas ambos teriam inimizade. Por isso que você vê que Caim mata Abel logo em Gênesis. Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia. Ele é ligado à genética, a início. Vamos ver também que nós todos somos chamados de árvores. A palavra mostra claramente que árvores são almas. Veja o que diz em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Veja também o que diz em Mateus 15,13. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas quem afinal colocou aquela árvore? Quem era aquela árvore? Vamos responder. Primeiramente, é importante você entender que não foi Deus que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não tenta ninguém. Veja o que diz em Tiago 1, 12 e 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Viu só? Deus não tenta ninguém, e tem igrejas que oram assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pois é, está completamente errada essa versão de oração do Pai Nosso. A versão original é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se até hoje você orou, não nos induzas à tentação, troque para o original: não nos deixes cair em tentação, porque Deus não induz ninguém à tentação. Mas, afinal de contas, quem ou o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore era o próprio Satanás, Samael, com seus frutos do conhecimento do bem e do mal. Eu provo isso para você. Na verdade, tem várias passagens. Mas olha só o que diz Ezequiel 31, do verso 1 a 18. Preste atenção. Antes mesmo da gente ler, é importante lembrarmos que tem contexto histórico, espiritual, metafórico. E nesse texto, veja só que o literal é Deus falando contra o faraó. É a tradução histórica e literal. Mas eu vou passar para vocês a tradução espiritual e metafórica, uma alusão a Satanás. Aqui Deus também fala com Samael. Vamos ler então. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo. Só uma observação, veja só que aqui nós sabemos que a tradução literal é para Faraó, rei do Egito. Vamos continuar. A quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cetro no Líbano, de lindos ramos de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. Veja que aqui fala da Síria, mas agora começa a falar também de árvore. Vamos continuar. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Olha que interessante, esta árvore, ela se elevou tanto que cresceu acima das árvores do campo. E se multiplicaram os seus ramos e se alongaram suas varas por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os cipestres não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos com os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Opa, agora está dizendo que nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. E sabemos que o jardim de Deus é o jardim do Éden. Mas vamos continuar a leitura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos,
Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Aqui acabou de confirmar o que eu acabei de falar, que esse jardim de Deus é o jardim do Éden, e todas as árvores do Éden, ou seja, as almas, os anjos que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Ele não abriu nenhuma exceção aqui. Portanto, assim, diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão da sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto. Por sua causa, cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Esta parte, irmãos, está começando a falar da parte onde houve caos na terra. Olha só, preste atenção. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações. Olha a queda aqui de Lúcifer, que é Samael, antiga serpente, né? Então, ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando eu fiz passar para o além com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Veja, amados, que todos que estavam no Éden caíram nessa terra. E falou todas, fina flor, melhor do Líbano, todas as árvores. Também estas com ele passarão para o além, e juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que estavam sentados à sombra no meio das nações, a quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Além disso, alguma árvore natural produz a ciência do bem e do mal? Nenhuma. Essas árvores simbolizavam outra coisa e não comida. Veja o que diz em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore é boa para se comer e agradável aos olhos, e que era desejável para obter sabedoria, ela pegou o fruto e comeu. Ela também deu alguns ao marido, e que estava com ela, e ele comeu. Veja só que árvore poderia ser desejável, ter prazer e ser cobiçado com ganância. Esta palavra desejável em hebraico traz um sentido de cobiça. Ela cobiçou o pecado e ela pecou. Observe que a árvore era 1. Boa para comer, 2. Agradável aos olhos, 3. Árvore cobiçável para alcançar sabedoria. Então vem do hebraico tahav-al, que não sei se exatamente é a expressão, mas está ali para você olhar, olha, que significa desejo, cobiça, apetite, concupiscência, do mau sentido, coisa desejada, objeto de desejo. Veja que é algo ligado à imoralidade, algo ligado à sexualidade. Árvore cobiçável para alcançar a sabedoria e orgulho da vida se refere à mesma coisa, ao desejo de ser alguém melhor ou saber algo mais do que os outros. Isso significa que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava as tentações do mundo e do pecado. Lembre-se também que Jesus Cristo, nosso Yeshua, ele foi tentado em tudo o que há no mundo. Veja o que diz em Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa simpatizar com nossas fraquezas, mas alguém que foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi chamado de segundo Adão pelo próprio apóstolo Paulo, e tanto Adão quanto nós e Jesus passamos pelas mesmas tentações, mas Adão e nós pecamos, Jesus não pecou.
Ele foi tentado pelos desejos da carne quando estava com fome, e o diabo o tentou para transformar as pedras em pão quando ele teve fome. Ele foi tentado pelos desejos dos olhos e do materialismo quando o diabo lhe ofereceu todos os reinos e riquezas do mundo, bem como seus prazeres, honras e fama. Veja o que diz Lucas 4:6. E o diabo lhe disse: a ti darei todo este poder e a sua glória. A palavra de Deus fala que pelos frutos conhecereis a árvore, e deixa bem claro a respeito dos frutos da carne e os frutos do Espírito. São frutas? Claro que não. São frutos ou do Espírito ou da carne. São símbolos para separar o que é bom e o que é ruim. E qual é o fruto dos desejos da carne? Qual é o fruto dos desejos dos olhos? Qual é o fruto do orgulho da vida? A Bíblia responde estas perguntas em Gálatas 5:19. E manifestam-se as obras, são os frutos, da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, bruxaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, dissensões, heresias, inveja, assassinatos, embriaguez, orgias e afins. Dos 16 pecados mencionados, 5 são de imoralidade sexual, e todos os pecados humanos sempre começam com imoralidade sexual. Impressionante. A Bíblia nos diz quais são os frutos da carne. O céu tem um corpo glorificado, natureza perfeita, alimentos perfeitos. Sim, alimento, inclusive. Tem gente que duvida disso. Veja o que diz Isaías 25:6, para um bônus aí no seu estudo. Neste monte o eterno, o Senhor dos exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Lembre-se da interpretação espiritual, amém? No céu tem música, tem coral, instrumentos. O céu é uma terra mais do que perfeita, sem morte, sem doença, sem imoralidade ou traições, calúnias, nada de ruim, só coisas boas. Não existe o mal. Na verdade, tem a possibilidade de você fazer um mal pelo livre-arbítrio, mas lá não habita esse mal, a não ser que você opte, mas nós não vamos fazer isso, mesmo porque nós vivemos essa existência, que lá vai ser algo tão maravilhoso que é como se a gente esquecesse daqui, mas não dessa gratidão pelo que nós fizemos, porque nós somos os filhos pródigos. A passagem do filho pródigo também é o filho da pré-existência. Então, porque existiu o mal, Deus ele criou o mal para termos justamente a escolha, o livre-arbítrio entre o bem e o mal, para optarmos pelo bem por livre e espontânea vontade. Todavia, nós desobedecemos em conhecer o fruto do conhecimento do bem e do mal, como as crianças que mexem em moralidade sexual, em pornografia. Além disso, a palavra mostra claramente que árvores são almas. Assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o próprio Satanás, com seus frutos de conhecimento do bem e do mal. Cada um de nós temos uma árvore no céu, nos representando, assim como Satanás foi a árvore do bem e do mal, Jesus tem a árvore da vida. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Ele fala, o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus, a vida está em Jesus, que é a Torá. Vamos ver daqui a pouco. Apocalipse 22:14 diz que felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. E Deus fala para nós nos arrependermos. Veja o que diz em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que arrependimento significa retornar, já vimos isso. E onde caiu? Onde que você caiu? Arrependa-te, ou seja, retorne e volte à prática das primeiras obras. Confirma o arrepender. Quem é a árvore da vida? São os mandamentos de Deus através de Jesus Cristo. É a Torá que o mundo rejeitou. Veja o que diz em Provérbios 15:4. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Veja só que a Torá, ela foi criada 2000 anos antes da criação do mundo. Isso está no Targum. Lembra do Targum? Olha só o que diz. 2000 anos antes que ele criasse o mundo, ele criou
a Torá. Está com esse outro nome que significa Torá. Porque a Torá é a árvore da vida. Quem aguarda nesta vida vive e subsiste como a árvore da vida. A Torá é boa para a adoração neste mundo como fruto da árvore da vida no mundo vindouro. Lembrando que a Torá é o Pentateuco, que são 5 primeiros livros que temos na primeira aliança: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a principal lei são os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus são os 4 primeiros mandamentos e amar o próximo são os 6 mandamentos seguintes. Veja o que diz na nota de rodapé do Targum. E ele expulsou Adão e fez a majestade de sua Shequiná morar ao que era o lado oriental defronte do jardim do Éden, acima dos 2 querubins. 2000 anos antes que ele criasse o mundo, ele criou a Torá e preparou o inferno e o jardim do Éden. Ele preparou o jardim do Éden para os justos, para que comessem e se deliciassem com os frutos das árvores, por isso eles guardam os mandamentos da Torá neste mundo. Para os ímpios, ele preparou o inferno, que é como a espada afiada, com 2 gumes que consome. Ele preparou dentro das faíscas de fogo e brasas ardentes para os ímpios, para o seu castigo eterno no mundo vindouro, porque não guardaram o mandamento da Torá neste mundo. Porque a Torá é a árvore da vida. Quem aguarda nesta vida vive e subsiste como a árvore da vida. A Torá é boa para adoração neste mundo como fruto da árvore da vida do mundo vindouro. Veja que você meditar na palavra de Deus, na Torá, no amor a Deus, dia e noite, você vai estar dentro dos preceitos de Deus, você não vai pecar ali nos frutos do mal. Nós somos tentados dia e noite pelos frutos do conhecimento do bem e do mal que nós aderimos. Nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos, então tudo quer te levar para o pecado. Mas conforme você sacia com o conhecimento de Deus, através da sua palavra, a Torá, os 10 mandamentos, então você aumenta a sua intimidade para com Deus pelo poder do Espírito Santo, e os frutos da alma, eles prevalecem, sobrepujam aos frutos da carne. Então muitas coisas deixam de ser tentações para você, porque você fecha as portas e fecha as brechas, e vai se fortalecendo e crescendo dia a dia na estatura do varão perfeito, até atingir a estatura de Cristo, a fim de que o Senhor venha e recolha você de volta para a sua nação. Você é peregrino e volta para a sua pátria. Olha a importância de você estudar a Bíblia, a importância de você meditar, a importância de você praticar o bem, a fim de que você retome a árvore da vida que foi cortada. Nós tínhamos acesso à árvore da vida após o pecado, e Deus lançou nós na terra para que no pecado não tivéssemos esse acesso à árvore da vida e fôssemos eternizados com o pecado, como Satanás. Não, Satanás não vai ser eternizado. Eu creio que o inferno fala que ele é eterno, porque a morte será eterna. Eles vão ser punidos, mas no lago de fogo o Senhor dará fim a isso, por não ter prazer nessa sofrimento, nessa angústia eterna, né? Agora dá uma olhada em Sabedoria, o livro da Sabedoria, que tem na Bíblia Católica, no capítulo 1, verso 13. Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Veja só, Deus pediu para que a gente não pecasse, porque o salário do pecado é a morte, mas nós pecamos, então nós vamos morrer nesta vida. Todavia, na outra, em relação à alma, o Senhor promete a nós, se formos firmes e fiéis até o fim, a nos ressuscitar e fazer com que a gente volte ao céu. Então tudo o que nós fazemos é para que nós sejamos salvos da segunda morte. A primeira não tem como fugir por causa da pré-existência. Então Deus não criou essa morte, Ele não quis que você morresse. Ele só falou, olha, se você pecar, você vai morrer. Então não coma desse fruto. Aí o que a serpente falou? Não, você não vai morrer não, pode comer. E até hoje as pessoas acham que não vão morrer. Sempre acham que os pais vão morrer primeiro, que o chefe vai morrer primeiro, que os avós vão morrer primeiro, os mais velhos vão morrer primeiro. Só que o cemitério tem todas as idades, sinto lhe informar. Então a gente tem que pensar que hoje pode ser o nosso último dia, senão nós podemos perder a nossa salvação. Veja o que diz agora no versículo 14, ainda em Sabedoria 1. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação.
Nelas nenhum princípio é funesto e a morte não é a rainha da terra. Ou seja, Deus não criou as coisas para destruí-las, mas Ele colocou regras, mesmo porque você não é um robô alienado que só tem opção para o bem. Não, você pode escolher o bem e o mal, só que tem consequências, você que sabe. Veja o que diz em Sabedoria 2, verso 23 e 24. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Viu só? Então, a inveja entrou no demônio porque ele viu a nossa criação, ficou com inveja e quis reinar sobre nós. Ele nos tentou para atacar Deus e nós aceitamos, uns mais, que são os demônios anjos caídos, e outros menos, que ficaram mornos, que somos nós. Mas quem pertence ao diabo, que pratica os frutos da carne, estes vão morrer 2 vezes, na carne e na alma. Veja o que diz em João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. Entramos no caminho, vem a luz e passamos a enxergar melhor. Nos entregamos para as escrituras sagradas, que é a verdade, e teremos a vida eterna. Seremos arrebatados ou ressuscitados no dia do arrebatamento, porque de repente o arrebatamento vem antes da nossa morte, não é mesmo? A Torá nos ensina como vivermos nessa terra para conseguirmos a vida eterna. O amor a Deus e ao próximo é um princípio para não errarmos. Basta você se basear nesse princípio para que você herde a vida eterna. Absolutamente tudo o que fazemos sempre será em prol da obra de Deus e da edificação das almas, a fim de conquistarmos a vida eterna. Se não for para a edificação das almas e para a obra de Deus, então não é de Deus. Devemos produzir os frutos do Espírito voluntariamente e nos reconectarmos à árvore da vida que fomos desconectados, por causa do nosso pecado voluntário. Quando estivermos maduros, Deus ceifará e pegará nossa alma de volta. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deus abençoe grandemente e lembre-se também de se inscrever no outro canal que só falamos de pré-existência, que é a Estrela Águia. Coloque @Estrela Águia, ou aqui também tem a indicação no canal ou na descrição desse vídeo. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.